Que a paz de Cristo ilumine os corações de todos os irmãos. Hoje eu quero meditar com os amados num tema que parece bastante assustador, mas é um tema que tem que ser encarado porque ele vai realmente acontecer. E esse tema é o fim do mundo. Você acredita que o mundo vai acabar um dia ou não? Você acha que o mundo nunca vai acabar? O que nos chama a atenção é que a Bíblia trata esse tema com muita seriedade. Alguns homens de Deus fizeram esse questionamento para Deus e tiveram respostas assustadoras. O fim do mundo vai realmente acontecer. Um desses homens de Deus que tiveram resposta de Deus para as suas perguntas foi Daniel. Daniel foi um dos 4 jovens que, entre aquela multidão, foi levada cativa para a Babilônia. E Daniel foi levado durante a sua adolescência, com mais outros 3 amigos, e eles permaneceram ali durante toda a sua vida. E no final da vida de Daniel, ele tem uma revelação de Deus para um questionamento de quando estas coisas iriam acontecer. Quando iria acontecer o fim de todas as coisas. E a Bíblia revela no capítulo 12 do livro de Daniel que esses sinais que nós estamos vendo hoje no mundo são sinais de que tudo está prestes a acontecer. O capítulo 12 de Daniel diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas desse tempo livrar-se a teu povo tudo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O que nós temos observado nos últimos 50 anos é algo extraordinário. A ciência se multiplicou nesses 50 anos últimos, muito mais do que em toda a sua existência durante todo o tempo em que o mundo existiu antes. Nos últimos 50 anos houve uma multiplicação da ciência. Houve uma revolução muito grande na área científica. Hoje existem cientistas em todo o mundo que fazem coisas extraordinárias. E essa revelação que Daniel teve, ele já recebeu no final de sua vida. Provavelmente ele teria ali perto de 90 anos de idade e recebeu essa revelação de que nos últimos tempos haveria uma correria. Ele diz no final, muitos correrão. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do filamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão
de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Está acontecendo. Os homens estão correndo de uma parte para outra, sem saber para onde vão, com um destino incerto, fazendo coisas que não agradam a Deus, e tudo está prestes a acontecer. Os sinais estão aí. Quando Jesus foi interrogado por seus discípulos sobre como seria o final dos tempos e que sinais haveria desse fim do mundo, Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Também outros homens de Deus profetizaram a respeito do final do mundo. E é muito interessante notar que os mesmos temas são abordados por eles. Haverá angústia pela perplexidade das coisas que sobrevirão ao mundo. Os poderes dos céus serão abalados. Quando Pedro escreve a respeito do final dos tempos, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Significa que na hora que as pessoas menos esperarem, que todos estiverem buscando festas, prazeres, coisas para se distrair, acontecerá algo que deixará o mundo em perplexidade. As pessoas ficarão atônitas, as pessoas ficarão angustiadas e tremerão de medo pela expectativa das coisas terríveis que acontecerão ao mundo. E todos eles são unânimes em afirmar que os poderes dos céus, os poderes da natureza, tudo aquilo que foi criado por Deus para um equilíbrio ecológico, para que nós possamos viver neste mundo de uma forma agradável, serão praticamente destruídos. E Pedro diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, se queimarão. Se nós pegarmos o texto grego original, kalsumena, kalsumena significa serão abrasados, serão queimados. Os elementos que mantêm a nossa vida serão queimados, serão derretidos, serão abrasados, queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão destruídas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, é preciso que vivamos em santo procedimento e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus serão incendiados e serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Coisas terríveis estão para acontecer, e essas coisas, os sinais de que elas estão acontecendo e que elas vão acontecer, estão evidentes na natureza. A palavra de Deus nos traz 2.200 profecias e 2.100 já se cumpriram literalmente. As 100 que tratam de o fim de todas as coisas, o fim do mundo, essas estão se cumprindo agora. Então, quando as profecias bíblicas, elas são relatadas pelos homens de Deus, elas trazem realmente algo de muito sério. A humanidade está distraída. A humanidade está buscando os prazeres
para se divertirem, mas estão se esquecendo do principal, estão se esquecendo de Deus, estão se esquecendo que este mundo não vai durar eternamente e que nós estamos já vivendo o princípio das dores. Os sinais estão por aí, só não vê quem não quer. Então, a palavra de Deus nos alerta que nós precisamos estar atentos para esse evento que vai trazer angústia e perplexidade entre as nações. O apóstolo João escreveu o último livro da palavra de Deus. Esse livro se chama Apocalipse, que no grego significa revelação. E quando se trata também do final do mundo, ele tem uma revelação que coincide exatamente com essas que nós acabamos de ler. Ela diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo do 12 a 14, diz assim: Olhei enquanto ele abria o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas caíram do céu como a figueira, quando sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. A última revelação fala a respeito de que os céus serão abalados. A palavra de Deus também fala que haverá chuvas de meteoros, haverá terremotos, haverá guerras e rumores de guerras. Tudo isso está dentro de um contexto em que nós podemos ver que a palavra de Deus, quando uma profecia repetida várias vezes, ela realmente vai acontecer de uma forma estrondosa. Daniel, quando foi levado pelos seus raptores para a cidade de Babilônia, ele era um adolescente. Foi levado com mais 3 amigos para servir no palácio de Nabucodonosor. E durante toda a sua vida, ele se dedicou a Deus. Ele foi levado para uma terra estranha, nu, tiraram as suas roupas, tiraram o seu nome, tiraram tudo o que ele possuía. A sua família, a sua cultura. Foi levado para um país estrangeiro, onde ele não conhecia nada daquela cultura. Tiraram tudo de Daniel, mas não conseguiram tirar Deus do seu coração. Ele era um jovem temente a Deus e ele manteve essa sua fé em Deus durante toda a sua vida. No final da sua vida, como nós vemos aqui, ele tem essa revelação estrondosa, essa revelação magnífica que faz com que nós tenhamos que refletir. Os sinais da vinda de Jesus Cristo estão iminentes. No capítulo 12, o anjo diz para Daniel, capítulo 12, versículo 9, o anjo diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e serão embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim. Tu repousarás e então, no fim dos teus dias, levantarás para receber a tua herança. Essa revelação que o anjo fez para Daniel mostra que tudo realmente está para acontecer. Nunca vimos o que nós estamos vendo hoje na natureza. Nunca vimos sinais tão evidentes. Temos que estar preparados. A uma determinada ocasião, Jesus disse que os homens continuarão fazendo suas coisas, casando, dando-se em casamento, e pouco darão crédito à palavra de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que o mundo acaba para quem morre.
Realmente, o mundo acaba para quem morre. Mas o mundo que nós conhecemos, o mundo físico, o mundo que existe hoje vai acabar. Creia que você tem que estar preparado. E como nós vamos nos preparar para a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor? Buscando ouvir a sua palavra, buscando nos afastar de coisas que não agradam a Deus. As pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador receberam o dom do Espírito Santo. E ele nos orienta e nos mostra quando nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, o que nós temos que estar sensíveis neste momento é que as coisas vão acontecer. Prestem atenção na natureza. Prestem atenção nessas coisas, nessas pestes, nessas fomes. A palavra de Deus nos diz que haverá pestes, haverá fomes, haverá necessidade, haverá bramido do mar, haverá coisas assustadoras e temos que estar preparados. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, busque, peça sabedoria a Deus, peça para Deus se revelar na tua vida. Com certeza, o prazer do Senhor será mostrar para você que existe um caminho sobremodo excelente e ele vai realmente se manifestar na sua vida de forma a você compreender que precisa buscar as coisas sobrenaturais. Que Deus ilumine o teu coração, abençoe a tua família e vamos estar vigilantes, porque o mundo jaz no maligno. Jaz, a palavra de Deus diz que lá em 1 João, que o mundo jaz no maligno. E nós temos que estar atentos quando nós vamos no cemitério, nós vemos nas lápides, aqui jaz. Significa aqui está morto. Está morto. O termo usado no grego é está liquidado, está estendido, está morto no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós temos que estar vivos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe o amado irmão e a sua família, te proteja, te livre, ilumine o teu coração para que você esteja atento para as coisas que estão acontecendo e coisas grandes ainda vão acontecer. São sinais da vinda de Cristo, são sinais que o mundo está acabando. Se prepare, não deixe que o inimigo te leve para esses lugares onde você ficará distraído e se esquecerá das coisas de Deus. Busque enquanto é tempo. Busque enquanto se pode achar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.